E aí, o assunto de Normalmente hoje? Qual que é o assunto de hoje aí, ô Thomas? Vocês estão no foco. Na verdade, a sugestão que a gente tinha feito, ou dado, né, era para falar dos quatro grandes, né, ou na verdade cinco aí, que originaram o Brasil, só para ter uma linha de raciocínio. E que você. Aí não sei se a Irina vai estar confortável aí para. Ixi, a a Irina Irina adora domina esse o tema, velho. assunto, meu. A A Irina Irina adora. A domina Irina o me deu uma Ainda. aula hoje disso daí, velho. Ah, é? Então É, nós mano. estamos em casa. A Eu Irina me... falei aqui para os caras porque eu acho legal, né? Porque tem muita gente que não sabe de onde surgiu tudo aqui no país, nem por que que industrializou, nem por onde veio, nem como aconteceu. Aí eu É... sugeri para os caras aí uma volta aí, um resumão de como que foi ali por volta de 1850 a 1930, vai, vamos por aí. Essa é a fase do Brasil, a fase X. E eu acho que é algo muito importante, principalmente para gente que mora em São Paulo, né? Acho que ter conhecimento desses fatos aí é relevantíssimo, né? Para a gente entender muita coisa, né? Que aconteceu, né? Aconteceu Que e acontece acontece, né? e que vai acontecer, né? Porque acho que conhecendo o passado que a gente consegue, né? Tentar prever aí o que vai acontecer no futuro. Mas legal, é isso aí. E depois que você conhece a história, você começa a andar pelo centro de São Paulo, você tem um outro olhar, né? Eu estava comentando com o Davi que depois que você entende, você lê sobre algumas histórias, você vê algumas histórias, você anda pelo centro, você tem uma outra visão. Tem até, eu estava contando para ele que eu sigo alguns historiadores sobre São Paulo mesmo, e tem umas visitas noturnas, tem umas coisas sobre o centro antigo que eu adoro, eu sou apaixonada. Hoje, Nossa, o edifício Martinelli, depois que você. a Casa da Maria Domitila mesmo é um lugar que é muito legal de visitar. Hoje, quando calhou da gente trabalhar junto, e quando ele falou, pô, o tema é esse e tal, eu falei, não, pera, calma, deixa, eu estudo com você, Ô, deixa que eu te ajudo. só passando, acho que o chat hoje só vai rolar pelo Face, cara. O YouTube não tá subindo o chat, mano. É, Não, cara. É, mas tá rolando, tá mas tá rolando, rolando, tá tá rolando. rolando. Pelo Face, o pessoal que comentar lá no Face lá vai cair direto no chat. O YouTube. Beleza, Gordão, mas vamos lá, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre a questão da formação aí, né? Passando por quem? Barão de Mauá, Matarazzo. Você quer seguir a ordem cronológica Vamos da seguir uma ordem, parada? né? Vamos seguir uma ordem de data, só para. Barão de Mauá, eu acho que ele foi o mais importante de todos. Esse foi safo, hein? Cara, O cara é ligeiro, né? Não, sabe por Inteligente. quê que eu acho que ele foi dos caras? Porque ele Dá é uma prévia aí, dá brasileiro uma mesmo, prévia né? aí, Thomas, dá uma prévia aí, vai, assim, por Porque cima. realmente ele é brasileiro, né? Ele estava ali no Brasil ali por volta de 1850, foi bem o ápice dele ali, um pouco junto com o decreto da proibição de Dom Pedro II do contrabando negreiro, não é da abolição da escravatura, tá? É um É, fator importante. E ele teve um papel bem importante até na criação, na verdade, quem criou foi ele, o Banco do Brasil. Então é por isso que eu acho que a gente pode é. falar dele. Por isso que a gente brinca que o Banco do Brasil era privado, primeiro, e depois ele se tornou uma instituição pública e a gente sabe o porquê. Aí, se vocês quiserem entrar nesse mérito, Assim, o bacana de você levantar essas histórias, assim, e o legal é que agora tem bastante filme, né? Então você não precisa nem ler muito. Para pessoas, não. para mas pessoas aí eu como tenho. eu, assim, que adoram a leitura, fica facinho, entendeu? E é bacana Mas porque você vê que desde aquela época já rolava muito aquela coisa de que né, do ego das pessoas, né? As pessoas não podiam ficar para trás, né? Então, mas olha Não, só, o olha legal só. do. Eu, Fala aí, não, John. eu acho que tem que dar uma prévia, assim, tem que falar um pouquinho sobre Barão de Mauá, né, o que ele fez, quem era ele, só para a galera que está acompanhando a Entender, gente entender do que nós estamos falando, porque senão, né? vai lá. Ele perdeu o pai muito cedo, com 6 anos, e ele veio para São Paulo com o tio dele.
pro Rio de Janeiro com o tio dele, e o tio dele era comerciante, e A origem dele é do Rio Grande do Sul, né? ele é do Rio Grande do Sul, mas ele veio, quando o pai dele morreu, a mãe dele, eu não me recordo direito se a mãe dele casou novamente, eu sei que no fim das contas ele veio morar com o tio, e aqui ele ajudava o tio no comércio que o tio tinha, então muito cedo ele desenvolveu esse tino para o comércio. E aí ele foi... Sim? Não, Sim. só ia fazer uma observação, até para você continuar na sua história, que graças a esse tio, teve muita influência na vida dele, que graças a esse tio ele estudou em Londres. Então, aí Ele tinha inglês fluente, tá? Só Sim, pra sim. constar. ele fez a formação dele em Londres, e quando ele voltou, inclusive quando ele saiu daqui, ele prometeu à sobrinha dele que ele iria casar quando ele voltasse. Ele foi para Londres, fez a formação dele, estudou tudo, tanto que quando ele voltou, ele tinha fama de inglês, mas ele não era inglês, ele era brasileiro. E aí, quando ele voltou, ele começou a formar a sua vida comerciante aqui. Só que observe que quando ele voltou e começou a vida comerciante, ele era muito novo. Ele começou a ter, como que se diz, uma representatividade aos 19 anos, ele já era um cara reconhecido no mundo do comércio. Ele já era... ele já chamava atenção como comerciante. E aí pode seguir. Não, É engraçado, só rapidinho, Gordão, só para perseguir a linha sim, da sim. Irina, que com os 25 anos começou toda essa sacada dele, e ele calhou também de pegar um momento bem importante, né? Que é que em 1850 mesmo, que a Inglaterra começa a pressionar violentamente o Império Brasileiro, né? Sobre o tráfego, né? Na verdade, de escravos, não é nem pela escravidão em si, é pelo tráfego, né? E o nosso comércio, a nossa base de comércio era baseada em escravos, né? Os principais ricos do país, a nobreza, ela toda tinha como dizer assim, um grande capital em mão de obra escrava, né? Sim. Na verdade, ele enfrentou uma certa rejeição, né? Porque ele, como ele era tido como uma cria inglesa, os fazendeiros via ele com uma certa rejeição porque ele era um abolicionista. E aqui, os fazendeiros não queriam a abolição porque eles viam como é o que a gente comentou no dia da libertação dos escravos. Os fazendeiros, eles viam como perda de renda, porque para eles, uma que eles não queriam, eles iriam perder dinheiro, eles teriam que investir em mão de obra, e para eles era tipo status ter escravos, eles ainda tinham esse pensamento arcaico. Então ele teve uma certa resistência por parte dos brasileiros, porque ele tinha essa ideia meio abolicionista também. Como ele era inglês, ele tinha... E o Brasil estava sofrendo uma força, uma pressão inglesa para acabar com a escravidão aqui. E o Brasil não queria acabar. Até hoje à tarde, eu e o Davi estávamos comentando sobre isso. Qual foi a conclusão que chegamos mesmo? Não, o que eu acho fantástico de todos eles, lógico, teve uns que teve cada um teve sua personalidade, mas os maiores que eu considerei assim, que eu acho que foi os mais importantes, é o jogo de cintura que eles tiveram e a visão do comércio, assim. Barão de Mauá quebrou de A a Z, mas o cara em momento algum o cara teve medo de nenhum deles, né? De arriscar. Uma mudança, né? Nenhum tinha medo de mudar. Não, eles acham e assim, eles viam oportunidade quando todo mundo se desesperava, que eu acho muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, que a gente só vê o lado ruim. Mas nessa fase eles já mostram que assim as grandes dificuldades elas geram muitas oportunidades boas. É ruim o momento, é ruim. Mas se você tiver uma visão, você consegue fazer a coisa
fluir, você consegue mudar para o seu lado. Basta você olhar o lado bom da coisa e buscar isso daí para você. Todos eles fizeram fortuna assim, né? Que Enfrentou diversidades, né? sim, Ele enfrentou um país que rejeitava ele porque ele tinha uma cultura inglesa e mesmo assim ele bateu de frente. Inclusive, o que o Thomas comentou com relação a... Eles não aboliram a escravidão naquela época. O que Dom Pedro II fez? Ele proibiu o tráfico de escravos. Mas, na realidade, a gente pesquisou um pouquinho mais a fundo, foi uma medida para inglês ver. Foi daí até que surgiu a escravidão para inglês ver. Você saiu sabe o Dom ditado Pedro daí. só assinou isso, ele só assinou, na verdade, esse tratado, porque eles receberam um ataque inglês. Sim, chegou a sofrer o Aí, ataque. E aí ele. Por isso que ele assinou, porque ele não ia assinar. E ele não. Ia demonstrar uma fraqueza se ele tivesse assinado. Ele, E aí que foi uma sacada do qual que era o nome dele? Euclides? Irineu. Irineu. A sacada dele foi essa, porque ele já tinha contatos com a imprensa. Sim. E depois que o Dom Pedro II assina, ele simplesmente vai lá na imprensa e dá méritos a Dom Pedro, que ele teve visão, que ele está pensando, ele teve muito jogo de superioridade. Aí ele ganhou muito afeto de Dom Pedro II nisso. Sim, ele teve. Ele tinha essa rejeição de Dom Pedro, então ele precisava cativar Dom Pedro para ele conseguir ter uma abertura. Ele teve todo um jogo de cintura, né? Inclusive, ele tinha rejeição aqui, e quando ele passou a investir aqui, ele começou a ter rejeição na Inglaterra. Então, ele precisou fazer uma jogada de comércio para ele conseguir ser reconhecido na Inglaterra também como um grande comerciante. Ele chegou a pedir auxílio a um grande bancário na Inglaterra, e quando ele foi pedir auxílio, o banqueiro falou: olha, para que eu vou investir no Brasil? Quem é você? Ele falou: tudo bem, você não sabe quem eu sou? Ok. E ele veio para o Brasil e ele contornou toda a situação e ele fez o banqueiro descobrir quem era ele. Quando Dom Pedro quase ferrou ele, né? Não, na verdade... Sim, o banqueiro se vingou dele, né? Na verdade... Mas conta aí, o que ele fez de bom? Não, calma, cara. Ele fez coisa pra cacete. Pra você ter uma ideia, por que a gente falou que o Dom Pedro quase ferrou ele? Porque como ele tinha interesse em já criar o banco, né? E o Dom Pedro não tava muito curtindo essa ideia, Dom Pedro e o antigo lá ministro de Relações, vamos pôr assim, forçou o Barão de Mauá a financiar o Uruguai na Guerra Platina, tá? Só um detalhe. Sim. Para que o Brasil não tivesse envolvimento. Falou, você tá interessado? Então a gente precisa da rota de comércio no Rio do... Mar del Plata. E fizeram ele negociar, ele ser o investidor, cara. O Dom Pedro II fez o cara ser investidor do brasileiro para esse interesse aí. E aí depois acusaram ele de financiar a guerra. O que mais ele fez? De tudo quanto era jeito. E o cara não desistia, Rodrigo. Não desistia. Porque aí... Você sabe por que o Banco do Brasil virou estatal, né? Porque chegou um momento que ele era o brasileiro mais rico e a renda dele era 1/3 do que a nação inteira produzia. Aí isso aí atraiu os olhos de todo mundo. Falou, mas por quê? Porque ele tinha um banco e ele cobrava juros, ele ganhava dinheiro pra caramba. Aí o Dom Pedro II ia abrir outro banco para concorrer com ele. Olha só. Aqui, e ele tinha banco no Uruguai. O banco dele no Uruguai era o responsável por fabricar a moeda. Era como se fosse a Casa da Moeda do Uruguai. Então ele era um cidadão comum, uma pessoa comum, e ele tinha status praticamente pau a pau com o imperador. E isso começou a chamar a atenção, isso começou a meio que dar um jogo de vaidade. Até aí ele não tinha título, né? Até aí ele não era barão ainda. Na realidade, o que sacaneou ele foi justamente isso, né?
porque o imperador começou a se, né, falou, pô, o cara é mais do que é nós. E Poder, aí, né? é. Poder. E aí os caras sugerem a dar o título de barão pra ele ser tipo Foi depois ser da comandado. primeira Foi depois da primeira rodovia, né? Na realidade, pelo que a gente viu, diz que foi quando ele foi inaugurar a ferrovia, né? Que aí os caras foram lá e meteram a. Quando é que ele vendeu o banco, ele tinha capital para construir a primeira ferrovia do Brasil, Rodrigão. Então ele fez, ó, primeiro banco, a primeira ferrovia. Ele liberou uma rota de comércio no Rio do Plata, lá, não, sei lá, desgraça desse nome, eu sempre esqueço. Mar del Plata. Mas e vocês justificam esse Mar del sucesso? Plata. Vocês justificam esse sucesso É Rio dele do ao quê? Prata, na verdade, né? Mar del Plata. É. Vocês Ao que se justificam. deve esse sucesso dele é tino comercial, tiozão. O cara era um Todos oportunista violento. Todos eles. Todos eles, cara. Porque Todos a gente eles. só tá falando do primeiro, né? É que assim. Mas na grande realidade, eu acho que o piorzinho deles é o Guiné lá. Mas e aí? Eu fiquei invocado. Ele contribuiu. Ele Esse aqui, contribuiu. ó. Esse aqui, gordão. Os Guinle. Então, Sabia mas. que esses caras eram violentos. Você sabia que o Fluminense, quem criou a paixão pelo futebol foram os Guinle? Não, então, mas eu acho porque assim. no seriado não fala muito dele, tá? Não, Mas eles eram caras, fortes, pra história mas. brasileira. Eles eram Posso fortes, só mas fazer uma eles. observação? Fala aí. Eu tenho um convidado que, se ele não fizer uma observação, ele precisa só fazer um adendo ao nosso comentário. Diga. Como que é? Que chamava Lombardi. Fala, Lombardi. Ok, Então, velho. curiosidade, você falou do Mar del Plata, a cidade de Colônia del Sacramento, foi Dom Pedro, né, por causa do Barão de Mauá, por causa da rota. E logo no começo também da carreira dele, que acho que foi um ponto crucial, que um escocês lá, o Richard, esqueci o sobrenome dele, que ele começou a desenrolar. O patrão dele estava devendo, então ele foi lá e começou a negociar, por exemplo, o senhor tá me devendo, o cara que estava devendo uma grana para ele, aí ele foi lá e ele começou a fazer métodos que, no final, começou a fazer a economia girar ali no meio do povoado. Aí esse escocês viu e levou ele para Inglaterra. Por isso que ele foi para Inglaterra, viu que ele era um cara ligeiro. Aí que ele ensinou a contabilidade para ele e ele ingressou. Só isso que ela falta. Por isso que era por isso que ele estava tão interessado na abolir o tráfico de escravos, não é isso? Cara, é que na verdade essa questão dos escravos aí é bem mais complexa do que isso, né? Já tinha Sim. Já tinha todo um. portão de entrada no Congresso há 1000 anos. Sim, é uma série de interesses, né? Porque até então o regime, o trabalho, né, era movimentado pelo regime da escravidão, né? E aí depois, no segundo momento, esse modelo ele acaba já não mais sustentando, né? Porque na verdade, quando e aí vocês vão falar, né? Depois dos outros grandes empresários aí, entre aspas, né? Chega um momento em que o consumo começa a ser necessário, né? Porque até então a gente tem um consumo muito pequeno das coisas, né? E aí você colocando os escravos para consumir, com poder aquisitivo para consumir, isso começa a gerar economia, né? Então aí a gente acaba saindo de um modelo e acaba passando para um outro modelo, né? Sim. Mas vamos lá, continua. Eles aproveitaram muito o time, Rodrigo. E você percebe, assim, lendo a biografia de cada um deles, é que eles não estavam conformados, né, com o que eles atingiam. E sempre queriam uma coisa a mais, um ponto a mais. Tá muito baixo o áudio, acho que o Viltubas tá muito baixo. Desculpa, é que o microfone tá louco. Então, é que eu tô aproveitando e tô trabalhando. Olha lá, ó. Eu tô fazendo os dois. Aí eles aproveitavam, né, a carência, eles vislumbravam oportunidades e eles executavam, não importa o que custasse.
E assim, também é uma característica de todos eles a extravagância. Todos eram extravagantes ao extremo. Para você ter ideia, não, extravagantes mesmo. Por exemplo, a família Matarazzo construiu a mansão na Paulista só com 16 quartos. Só. O Martinelli construiu o maior prédio da América Latina. Era para mostrar a sua imponência, entendeu? E assim vai, né? Mas Ele é maior que o Matarazzo, né? Porque ele já tinha... Era uma rixa, era a rixa dos italianos, né? Na verdade, né? É. Mas Como os Guinle competiam com os Farquhar, né? Que é uma família muito forte na americana, né? Então, mas essa é uma estratégia, né? Essa Senhores, eu não sou historiador, só para falar, sou só curioso, tá? Eu também. Ninguém aqui é especialista, como você sempre Eu diz. sou engenheiro, tá? Me perdoe, eu só sou Eu curioso. também. Na verdade, é a nossa visão do assunto, Pelo né? contrário. Então, É, só para falar ainda de uma característica do Barão de Mauá, quando ele perdeu tudo, que foi quando realmente boicotaram ele, legal, foi uma estratégia para boicotar ele, porque ele cresceu muito, e na construção da estrada de ferro que ligava Santos a Jundiaí, ele teve muito problema com a estrutura do relevo, né? Então tinha muita rocha, ele teve muito problema para quebrar, não sei o quê. E ali ele era um ponto de honra, ele queria. E aí teve um incêndio criminoso na Areia. na fundição dele, na areia, na Barra da Areia, Lá onde ele. na fundição dele. Teve um incêndio criminoso e aí ele meio que perdeu uma das fontes de renda, maior fonte de renda dele. Então, tudo que ele tinha, ele investiu nessa ferrovia e foi a desdita dele. Ele perdeu tudo. Reza a lenda que ele penhorou até a armação dos óculos. Ele perdeu tudo. E naquela época, você decretar a falência era uma desonra muito grande. E ele teve que decretar a falência. Porém, isso ele já estava, sei lá, na maturidade, uns 40 anos, talvez, eu não vou saber falar mesmo quantos anos ele tinha. Era no final da vida dele, não é, Irina? Eu acho que já era ali perto dos 60, porque eu acho que ele morreu com 75. Mas reza a lenda que ele ainda ficou rico antes de morrer, Thomas. Mesmo depois com essa não. paulada, E assim. ele ficou sem nada. Ele e a May ficaram paupérrimos e ele ainda conseguiu enriquecer antes de morrer, mas aí ele já não tinha mais tanta notoriedade. Ele ainda conseguiu se reerguer antes de morrer. E aí o cara também chega naquelas, vou fazer também pra quê, né? O cara viveu e acabou.